Dom Eugênio Salles, em Natal, Fé e Política. Apresentação. Há um espírito inquieto no povo. Essas palavras de Dom Eugênio de Araújo Salles a Mitchell Murphy sintetizam de forma exemplar a escuta aguçada dos sintomas e ecos da condição humana de um tempo determinado, mas também de todos os tempos. Este livro nasce marcado por uma natureza trinitária. É, ao mesmo tempo, um documento histórico, uma provocação para interrogar o presente e um arco-íris que desenha horizontes possíveis de uma igreja que assume para si o seu papel de agente de transformação social e humanitário. O protagonista principal do movimento de Natal, que projetou para o Brasil e a América Latina uma ousada experiência de ação social, relata aqui o cenário político, econômico, social, demográfico e ideológico de uma sociedade na alvorada de um momento conturbado da história brasileira, o golpe militar de 1964. Contextualiza a desigualdade social, a perversa concentração fundiária, o fantasma da desesperança, da dor e da fome de homens, mulheres e crianças no semiárido nordestino, a emergência da consciência da injustiça e o nascimento dos sindicatos. Descreve com singeleza e narrativa estética a paisagem da seca, as pequenas habitações de taipa que acolhem famílias numerosas, o jumento como meio de transporte, a participação ativa das mulheres no trabalho da igreja, as escolas radiofônicas improvisadas na casa dos monitores da educação pelo rádio de pilha, as crenças do homem rural, a luta diária pela sobrevivência do homem do campo. Com a destreza de um grande estrategista, o talento intelectual para construir uma análise complexa da realidade, o ideário libertário de uma igreja revolucionária e, sobretudo, por meio de um método claro e pragmático de intervenção social, Dom Eugênio expõe os princípios de uma teologia política social inaugural e ousada. A crítica veemente ao capitalismo liberal, a caridade descomprometida e a percepção aguçada do interesse da Europa e Estados Unidos na América Latina, em tempos de fragilidade política e ebulição social, não lhe levam, entretanto, a assumir uma posição pessimista e imobilizadora. Como pode ser percebido pelas suas palavras, ele investe prática e propositivamente na criação de espaços e estratégias institucionais capazes de agenciar sonhos e esperanças de dias melhores. Uma igreja fortemente laica e impregnada pelos valores humanos inegociáveis da liberdade e da justiça social contidos no Evangelho de Jesus Cristo e um corpo místico são como que a partitura musical que moveu esse homem na sua ação pastoral como padre, bispo, cardeal. Longe da endogamia clerical, procurou se apoiar nos leigos, nos teólogos e nos sociólogos para tecer sonhos de bem-aventuranças para os despossuídos das benesses do propalado progresso. Distante dos nacionalismos ortodoxos, compreendeu a universalidade da condição humana simultaneamente local e global e constituiu redes de fraternidade e colaboração internacionais. Distante do ufanismo, percebeu com clareza que o Nordeste, o Brasil e a América Latina viviam um momento de perigo e oportunidades. Hábil, soube começar grandes transformações com pequenos grupos que, por vezes,
não passavam de 6 ou 7 pessoas. Foi assim com o nascimento do Serviço de Assistência Rural e com a semente germinadora do movimento de Natal. Com uma imagem sublime, Otto Santana, que assina o pós-fácio do livro, sintetiza o cenário e o contexto promovidos por Dom Eugênio Salles à frente da Igreja de Natal. Uma primavera encantadora. Tal primavera foi interrompida cruel e perversamente pelo golpe de 64, afirma ele. Quem sabe as palavras aqui publicadas possam provocar a semeadura de uma nova primavera. Ninguém melhor do que o filósofo Giorgio Agamben poderia definir Dom Eugênio de Araújo Salles, um contemporâneo. Não se limitando a uma classificação temporal, Agamben revisita Nietzsche, recuperando dele a exigência de atualidade que o vocábulo evoca. O intelectual contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente, afirma o filósofo italiano. Então, a narrativa de um tempo pretérito, que é a matéria deste livro, ganha atualidade. Sobrevive ao tempo em que foi escrita, ecoa com pertinência e atualidade no tempo presente, assim como lança luzes sobre os horizontes possíveis de futuro. O texto matriz, que dá à luz a este livro, tem uma história e um longo tempo de gestação. Essa história é contada com detalhe na introdução pelo norte-americano Mitchell Murphy, que, como Sherazade, manteve um diálogo de muitos encontros com o maestro do movimento de Natal, regado por uma única taça de uísque e aquecido por um charuto. Muitas mãos ligadas pelos laços de afeto, amizades fortes e duradouras, tocaram e retocaram as palavras de Dom Eugênio, para que elas enfim chegassem ao grande público. Nuances outras dessa história são expostas por Otto Santana no pós-fácio. O prefácio do arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, reafirma os compromissos da Igreja com um mundo que hoje é simultaneamente o mesmo e outro em relação aos anos 60 do século passado. A coleção Baobá acolhe com muita honra o diálogo de Dom Eugênio e Murphy em seu volume de número 2, com a certeza de que o livro abre espaço para tornar públicas palavras de otimismo e esperança na restauração de uma América Latina mais justa, mais libertária, mais democrática. Maria da Conceição de Almeida e Josineide Silveira de Oliveira, coordenadoras da coleção Baobá. Livro Eugênio Salles em Natal, Fé e Política. Publicação da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.